Vamos lá. Pessoal, nós estávamos falando na semana passada a respeito das sugestões, das dicas a respeito das sugestões práticas para o culto comunitário. E aí, a gente vai dar continuidade aqui em relação a esse trabalho. E aí, espera aí, só um instante, não sei por quê, aconteceu um problema aqui, depois a gente resolve. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver, programar mais tarde, deixa eu ver. Só um instante. Beleza. Espera aí. Show. Vamos lá, então. Nós tínhamos falado na semana passada a respeito das dicas para o culto comunitário. Então, hoje nós vamos... Deixa eu ver aqui. Espera aí. Tá dando trauma aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui a conexão mais uma vez. Pela última vez, gente, só um instante. Deu trauma no YouTube. Aí eu vou... Qualquer coisa a gente faz só no Facebook. 3, 2, 1. Isso, perfeito. Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Vai ter que ser no Facebook mesmo. Então, bem, minha gente, vamos fazer só no Facebook. No YouTube tá dando ruim. Então, a gente falou na semana passada a respeito de algumas sugestões. A primeira sugestão foi o quê? Planejar esse culto com o seu público-alvo em mente, perguntando a Deus qual o tipo de pessoa que vai estar lá. 2, do que essas pessoas precisam. 3, a importância de testemunhos pessoais no culto. Dica 2, criar um ambiente que seja atraente para as pessoas ao culto. Aí nós falamos sobre culto caloroso e convidativo, com bons recepcionistas. Às vezes a pessoa que está na porta, né, está com aquela cara de que bom que você veio. Fica ali, tem lugar aí. Não, lá na frente não, que é o lugar do fulano de tal, né? Então, aí a importância de você ter bons recepcionistas. Membros orando pelo culto, gente que esteja, de certa forma, dando sua contribuição para que o culto possa ser um culto caloroso, um culto dinâmico, um culto alegre. Fé, né, que Deus fará a sua obra no culto. Música animada, que a gente até falou, não é necessariamente uma música tradicional contemporânea. Tem a ver com o entusiasmo de quem está cantando, e não necessariamente se é tradicional ou não. A respeito de ambiente de celebração, gente, é uma festa. A gente está diante do Deus que reina, o Cristo ressurreto está entre nós. Um ambiente familiar, somos irmãos, somos família de Deus. Então, é aquele caso, nós temos problemas? Temos, mas assim, você largou sua mulher porque briga com ela, você largou seu marido porque briga com ele, você jogou seu filho na lata de lixo porque brigou com ele, você, né, despachou seus pais porque brigou com ele? Não. Então, a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, mas aquilo que nos une é muito mais importante do que as divergências que podem vir a acontecer. Então, é bom ter um ambiente familiar no culto e tentar fazer isso. Imprimir versículos bíblicos da mensagem. Se, de repente, você puder, a respeito desse caso, né, poder divulgar os textos bíblicos que estão relacionados à mensagem. Então, você
projeta, você imprime no boletim dominical, você coloca no WhatsApp. É um tipo de situação que contribui para quê? Para memorização. A coisa fica fixa na cabeça da pessoa. Ajudar os incrédulos a relaxarem. Eu não sei se vocês lembram, quando eu falei algumas vezes, né, que o crente, ele senta no banco de trás e deixa o cara que não é crente para sentar no banco da frente. E isso, de certa forma, é bastante complicado, porque eu até já falei isso aqui algumas vezes. Imagina que você, por exemplo, é do candomblé. Primeira vez que você bota o pé numa igreja, você está indo porque, sei lá, alguém te chamou, alguém te convidou, um colega de trabalho, alguma coisa do tipo. Você já está todo desconfortável. Você vai sentar lá na frente, perto do pregador, com aquela música alta, aquela coisa todinha. Aí, numa hora dessa, como seria legal se os crentes, membros da igreja, estivessem lá na frente e você sentou lá atrás. Se de repente você sentiu algum desconforto, você sai à francesa, ninguém viu nada, pronto, acabou. Agora você quer levantar para ir embora, você está apertado, você precisa ir no banheiro, né? Porque imagina, o crente não está habituado, né? Porque há um tempo atrás, pelo menos eu lembro que era assim, né? Olha, a gente está indo para o culto, vai no banheiro, bebe água, entra, só sai quando acabar. Então, a maioria, embora tenha crescido assim, com o passar do tempo, parece que a cultura mudou. E aí, na hora, né, do culto, dá uma coceira, né? É reunião daqui, é sede, né? Parece que a pregação é salgada, né? O indivíduo vai beber água umas 3 vezes ou 4 vezes na hora do culto, né? Às vezes 2, 3 vezes na hora da mensagem, e parece que o pessoal está revezando no bebedouro, né? Você vai, bebe, fica parado lá, aí vem o outro. Aí, para não pegar mal, aí você sai, o outro fica lá, aí vem o outro depois. Aí o outro sai. Quando não são 3 caras de pau, nem fica os 3 lá. E aí, nesse caso, né, diante de uma situação dessa, é importante a gente pensar na possibilidade de contribuir para o visitante, que assim, ele precisa ir ao banheiro, beber água, alguma coisa do tipo, mas ele está sentado lá na frente. Vai ficar complicado para ele. E aí, geralmente, eu faço o contrário. Eu falo, digamos que você, de repente, fosse um bandista, você fosse testemunha de Jeová, você fosse kardecista e fosse convidado para ir num culto da igreja do seu... um culto na igreja do seu parente. Como é que seria? Tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Ou o inverso. Um parente seu falou assim, olha, vai ter uma cerimônia de casamento lá no templo da minha religião, aí de repente é um culto afro, ou um culto oriental, alguma coisa do tipo, você nunca foi. Aí você não gostaria de ter uma recepção que você pudesse sentir à vontade, como assim, olha, eles creem tudo diferente do que eu creio, mas olha, gostei do pessoal, gente boa. Deveria ser assim. Né? Então, diante desse caso, a importância de ajudar as pessoas que não são crentes a relaxarem no nosso ambiente, né? E agradecer no início e no final do culto a presença do visitante. Não precisa necessariamente, tenta se colocar no lugar do visitante. Você está lá em pé, todo mundo olhando para você, né? Aí, imagina, se você é bem branco, você vai ficar super vermelho. Né? Então, aí você, por exemplo, está lá sozinho, todo mundo olhando para você, aí todo mundo falando alguma coisa para você, aí se você de repente é crente, né? Beleza, porque o crente gosta de ser apresentado, eu já reparei, crente gosta. Pô, entrei e saí, ninguém me viu. Agora o cara crente gosta de dizer assim, ó, olha aí, eis-me aqui, entendeu? Agora, o cara que não é crente, ele gosta de ficar na dele, né? Dificilmente você vai ver um crente que, assim, ele quer aparecer. O cara que não é crente que quer aparecer, né? Tá dando... Entende? Então, o que acontece? Se tem um cartão de visitante, o cara preenche. Lá do púlpito, depois, o dirigente saúda. Ou que nem não sauda, tá, gente? A gente não sauda os irmãos. A gente saúda, tá? E aí, nesse caso,
Eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. E aí, diante dessa situação, o dirigente vai lá e saúda. Temos aqui entre nós, fulano de tal, poxa, muito obrigado pela sua presença e tudo, né? Ou então, de repente, digamos, você viu que alguém é diferente, vai até a pessoa, que bom que você veio e tudo, tal, aquela coisa toda, isso é bacana. E na hora de ir embora, olha, você que nos visita, é muito bom ter você com a gente, se você puder aparecer mais vezes, de repente faz até uma divulgação das atividades da igreja durante a semana, e assim por diante. Eu, pelo menos, quando eu fui numa igreja, agora não sei se era na Barra ou se era no Recreio, que, assim, terminou o culto, chamaram os visitantes para uma recepção, e aí nisso teve um lanchinho e um vídeo institucional falando da igreja, das atividades da igreja, aquela coisa todinha e tudo. Eu achei aquilo bacana. Foi melhor do que eu ficar em pé para todo mundo ficar me olhando. Embora eu sou crente, então eu sou aparecido. Eu ia achar legal, né? Sou de Caxias, né? Minha igreja é de São João de Meriti. Tá legal? Se você vai visitar uma igreja, por exemplo, você é conhecido de alguém lá, é bom que esse alguém também te recepcione, te dê pelo menos uma palavra de aconchego, né? Geralmente a pessoa que a gente conhece recebe a gente, né? Geralmente, né? Você vai sem ser esperado, sem ser convidado. É bom que aquela pessoa tenha um ar receptivo com a tua presença ali. Exatamente. Quando chega alguém na minha igreja, eu estou aqui, meus irmãos. Chega alguém aqui, também vou ter uma fala, um carinho, uma posição de recepção agradável para aquela pessoa. Claro. Apresentar para outras pessoas, apresentar o teu pastor. Eu estou entendendo. Professor, o senhor fala, parece que desconstrói um pouquinho essa ideia de que quando o estudante está lá, aí você já testa levantar, ele vai lá e te serve. Porque assim, o que eu estou falando é de se colocar no lugar do visitante. Eu sei que a igreja faz com carinho, entendeu? Mas o que eu estou falando é assim, a questão de você se colocar no lugar do visitante. Por exemplo, você é um camarada na sua, você é um cara introvertido, pelo menos é o que parece. Na internet não, mas assim parece. Não sei como é que é você na igreja, mas depois a Leduína deve falar. Embora hoje ela está quieta, né? Aí, nesse caso, por exemplo, imagina, se você é um camarada que chega chegando, bagunceiro, né, aquela coisa todinha, pô, legal. Agora, se você é um cara introvertido, assim, é meio constrangedor. Digamos que, de repente, suponhamos, você é o cara, né, sei lá, do tráfico, da milícia, alguma coisa do tipo, você está indo lá visitar o culto. Aí, imagina, né, tá lá todo mundo tudo feliz. Aqui, nós temos fulano, e fala pelo apelido, né? Nós temos aqui o Joelcinho Mata Rindo, né, assim, porque geralmente o criminoso não vai dar um nome próprio ali bonitinho, vai ser um apelido, né? Então nós temos aqui o Mata Rindo, ô Mata Rindo, você é muito bem-vindo e tal. Aí fica o negócio, né, meio constrangedor. É um negócio assim, né? Ainda mais quando a pessoa não é de igreja nenhuma. Você é de qual igreja? É a pessoa. Então é hoje que você vai se converter. Aí nisso o que acontece? O pregador já está pressionado, por quê? A gente vive numa época que tem que mostrar resultado. A Bíblia diz que é o Senhor quem acrescenta. E a igreja evangeliza. Mas o pessoal esquece isso e bota na conta do pregador. É o pregador que converte, senão o pregador não está bem com Deus, né? E aí, nesse caso, aí o pregador fala assim, opa, tem um que não é crente aqui. E vai começar a tortura psicológica. Aí quando chega na hora do apelo, porque era uma vez uma pessoa que não aceitou Jesus. Aí quando ela foi atravessar a rua, passou uma carreta, né? Então, algumas coisas, que assim, eu entendo que seria legal a gente ter um pouco de cuidado na questão de se colocar no lugar da pessoa. Imagina, né, que assim, você está indo num centro de umbanda, você está indo numa celebração católica, ou você está indo, de repente, numa igreja messiânica, alguma coisa do tipo, você está totalmente assim, desajustado, você não tá. Eu não vou muito longe, eu sou batista. Aí eu vou numa igreja pentecostal, que pode ser de um parente meu. Tem a igreja pentecostal.
né, das irmãs que passam um batonzinho, né? Tem a igreja pentecostal que o pessoal faz uhul, fio, né? Tem um negócio desse. Mas tem a igreja pentecostal que está todo mundo de terno. Tem a igreja pentecostal que tem o reteté. Tem a igreja pentecostal que tem isso, que tem aquilo outro. Dependendo da situação, eu fico sem jeito. Por quê? Porque eu tenho um jeito de estar ali no culto e aquela comunidade tem um outro jeito. Eu estou falando de tudo igreja de crente. Então, tem batista que tem reteté? Olha só, se você acha, não afirma. Olha só. Aí o que acontece? Coisa feia. Já tá uma mocinha ali, Eduardo. Aí nesse caso, por exemplo, eu fui falar que ela estava quieta, é verdade. Então, diante de uma situação dessa, eu não sei se deu para perceber, Joel, que o que eu estou dizendo aqui é o fato de você se colocar no lugar do outro. Suponhamos que você vai pescar. Você vai usar a isca que você gosta de comer ou vai usar a isca que o bicho gosta de comer? Entende? Porque, pensa bem, você acha essa comida aqui é muito gostosa. Tá, mas o peixe prefere aquela. E agora? Né? Então, é uma situação que a gente precisa estar pensando, né, na hora, inclusive, de recepcionar as pessoas. É bom a gente ter esse cuidado. Não estou dizendo que tem que ser ou que não tem que ser. Eu, por exemplo, vou pegar a minha situação. Eu fui de uma igreja que o meu pastor ele era suboficial de marinha e ele tinha sido aluno do meu pai no curso de formação de sargentos. Aí o que aconteceu? Eu todo feliz levando meu pai para o café da igreja. Aí o meu pastor, temos aqui o Julião. Olha, o pai do Roberlan foi meu instrutor no curso de... E tirava o meu pai do meu lado falando assim, cara, eu tô morrendo de vergonha. E rindo assim, né? Para todo mundo na igreja, mas para mim assim. E aí eu olhei para aquilo. Foi legal meu pai ter contado aquilo. Por quê? O meu pastor estava feliz de ver o instrutor dele lá. Só que é o seguinte, demonstrou a felicidade de um jeito que meu pai, que não fica participando de culto em igreja, ficou constrangido. Tá dando para entender mais ou menos como é que é o negócio? Então, esse tipo de coisa é importante a gente ter essa percepção. Por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que todo mundo tem que se adequar ao jeito da gente, porque o jeito da gente é o jeito certo. É natural, somos assim. Por isso que marido briga com mulher, né? Por isso que pastor briga com ovelha. Por quê? Porque a gente pensa de um jeito, né? E a gente não tem como pensar de outro, porque a mente da gente faz a gente pensar do jeito da gente, né? Não tem como ele pensar. Oi? Tem pessoas que gostam, como a gente falou aqui. E a lista da minha igreja, eu estava tão perdida fazendo um negócio, eu acabei passando por uma pessoa que eu conheço, o outro está lá também. Eu falei, não quer falar comigo, não? Dona Aleluia, eu peguei esse Isso, mas isso que você está falando, a gente concorda, entendeu? Por exemplo, Ana Paula chegou aqui, sentou ao lado da Jaciara. Aí o que a Jaciara faz? Opa, que bom que você veio. É a sua primeira vez aqui? Ela vai gostar. E não é, entende? E não é uma coisa artificial, não é aquela situação de o dirigente dizer, mas é claro, o dirigente diz porque isso que eu estou falando não é comum acontecer. Geralmente é o máximo assim, boa noite. Quando acontece. Né? Quando acontece. Então, é um tipo de situação que, assim, ela ficaria feliz, como essa moça ficou feliz. É claro que fica. O que a gente está falando aqui é uma outra situação. É que, às vezes, a pessoa, ele é o bicho lá do bairro, né? Ou então, de repente, né, é o drag lá do bairro. Ou é aquela... Assim, é uma situação que a pessoa fica exposta numa situação de constrangimento. Essa é a situação. Estou dizendo que é assim com todo mundo? Não. Só estou dizendo que pode ser, né? Não busca apoio não, Leodina, vai ser pior. Fala. Então,
Eu acho que é mais... Coisa feia. Eu acho que é... Assim, não, tudo é válido, né? Mas, às vezes, quando a pessoa chega, ninguém levanta para... É assim, espontâneo. Tipo, não é aquela multidão em cima da pessoa. Mas vai lá, poxa, que bom, dá aquele abraço, se tiver marido e mulher, né? Falar com a esposa, dar um abraço. Isso faz a diferença incrível. Faz uma diferença. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa chega na igreja e ela está sentada lá, ninguém foi lá falar com ela, nada, nem o bem-vindo, seja bem-vindo, fica à vontade, entendeu? Aí quando lá no pronuncia, nós temos aqui Aí vem a pessoa. Aí a pessoa fica meio assim, vai que vergonha, vou entrar num buraco. Mas você entende que assim, é uma questão de assim, se você é o líder da comunidade, ou se você é o dirigente do culto, e assim, se de repente vocês têm um encontro para fazer uma avaliação do culto, tem igreja que faz isso, né? Não sei se vocês lembram quando eu pedi a vocês para darem um feedback para mim, né, com a avaliação que vocês faziam do trabalho que vocês fizeram aqui. Teve gente, por exemplo, que não me deu resposta nenhuma. Teve gente que me deu resposta dizendo que merecia uma nota alta. Teve gente que deu resposta dizendo que merecia uma nota baixa. Teve gente dizendo que, assim, olha, a partir daquele momento em que eu mesmo me assisti, eu decidi que vou fazer isso, isso e isso. Então, ou seja, a avaliação, ela ajuda, né, aquela pessoa que ela tem um pouquinho de autocrítica. E aí, nisso que ela tem um pouquinho de autocrítica, ela pode fazer uma avaliação. Pô, a gente pode ver isso, pode ver aquilo outro e tudo tal. E diante de uma situação dessa, você pode trocar uma ideia de que, olha, chegou alguém visitando, mas eu tenho vergonha de sair do meu lado e ir lá para o outro lado. Tá legal, mas se sentar na tua direção, se sentar do teu lado, se sentar na tua bancada, você pode fazer? Posso. Já é alguma coisa, né? Então, eu não sei se dá para perceber que a gente não precisa ir do 8 para o 80. São pequenas coisas, pequenos passos, né? Não vamos esquecer que a praia ela é cheia de pequenos grãozinhos. Então, aquela areia toda é o quê? É uma coleção de pequenos grãozinhos. Então, se a gente for observar, essas paredes é uma coleção de tijolo após tijolo. Então, é aquela coisa assim, de que nem a pessoa vê aquela propaganda na academia. Prepara o seu corpo para o verão. Pô, tá em janeiro. Que verão? Só se for verão do ano que vem. Entende? Você passa 30 anos construindo um corpo. E você vai mudar 30 anos em 2 meses, em 1 mês. Não vai. Entende? Então, a questão, por exemplo, você não está acostumado. Tanto que tem gente que se sente agredido de ser orientado pelo dirigente a cumprimentar alguém. Ou seja, para ver o quanto a gente está, né, com dificuldade de dar um sorriso só, né? E, né? Aí lembrou, tá vendo? Lembrou de quando ele tinha 40 anos, há pouco tempo atrás. E aí nisso, por exemplo, uma outra dica é o quê? Sempre ofereça, né, uma oportunidade para receber a Cristo e espere que as pessoas aceitem o convite. Eu, pelo menos, tenho uma certa dificuldade com isso, né? Por exemplo, eu não sei se porque eu sou de um tempo que todo final de culto tinha apelo e na hora do apelo, o crente que estava do lado da gente ficava assim, vai lá, Jesus está chamando, Jesus está voltando, olha, pode ser tarde demais. Então o que acontece? Era uma tortura psicológica tão grande que toda vez que eu visitava a igreja eu ia lá e aceitava Jesus, só a pessoa parar. Estou falando de mim. Estou falando sério. Eu ia. Quer saber? Vou logo para acabar essa tortura. Oi. Já aconteceu em determinado lugar, em determinado pastor? Viu? Respeitei a pausa. Obrigado. Já aconteceu em determinado lugar. Com determinado pastor?
de uma família, e depois no culto, aí começou a ser. Aceitar Jesus? Né? Aceitar Jesus? Aceitar Jesus? E uma boa parte ali já foi criado no Evangelho com essa palavra, abastado. Foi um momento assim que me fiz assim. Pensou consigo mesmo? Não, mas já sabia, eu conheço o povo. Conhece. Aí, eu decidi conseguir, a gente se constrange na pessoa. Aí depois. Ele ia de pessoa em pessoa. Entendi. Aí o pessoal veio e falava comigo, poxa, passar a gente, pô, uma coisa tem uma primeira coisa. Chegar essa pessoa tem que ser vai ficar de cara feia. Ou o cara vai aceitar a consideração papá, ou falar o diabo, de ficar amarrado. Aí tivemos que falar com essa pessoa. E ficou assim, quando fazer apelo, faz só aquilo e não precisa ficar apelando somente tudo nada, o negócio é tudo mais fechadinho. Entendeu? Graças a Deus que ele entendeu assim, a ideia dos filhos. E não foi nem só uma questão de ideia, né? Assim, foi um retorno, né? Foi um retorno do que realmente tinha acontecido. Assim, não é questão de opinião, por exemplo, assim, pastor, não gosto que você faça apelo. Não foi isso. Foi o quê? Olha, a abordagem ficou de um jeito que, assim, parece até que aceitar Jesus não é uma coisa boa, né? Entendeu? Então, assim... Ele ouviu o conselho dos anciãos. Conselho dos anciãos, porque foi só ancião que deu conselho. Aí, nesse caso, né, em relação a isso, como eu disse para vocês, né, tenho um pouco dessa dificuldade. Por quê? Porque eu tento me colocar no lugar da pessoa. Eu já passei por situações em que eu preguei e a pessoa que chegava para mim falava assim, pastor, eu voltei para Jesus hoje. Ou então, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Assim, minha experiência geralmente foi essa, né? Claro, quando eu prego sermão evangelístico, aí eu estou pregando para isso. Mas assim, não sei se vocês vão achar que eu sou pouco espiritual por causa disso, mas eu pregava sermão evangelístico todo quarto domingo. Então, o que acontece? A gente ia para a rua para evangelizar, eu convidava gente que não era crente do bairro, e eu pregava sermão evangelístico. Se não tem ninguém para aceitar Jesus, pelo menos é um doutrinário para o crente aprender de novo sobre a salvação pela graça. Para mim não era viagem perdida. Mas assim, e teve situações em que eu cheguei a fazer apelo, né? E uma pessoa que já estava há anos lá na igreja, no meu caso, eu passei 10 anos vendo aquela pessoa lá, e antes essa pessoa passou infância, adolescência e vida adulta lá nessa igreja, né? E aí, nesse caso, a pessoa foi à frente chorando. Então, é um tipo de situação que, assim, né, espero que o fato de eu planejar não faça com que você ache que eu sou um pouco menos crente que você, tá, irmão? Né? Entendeu? Eu sei, por isso que eu já estou me desculpando. Não sei o que vocês estão pensando de mim agora. E aí, o que acontece? O povo já sabia que viria um sermão evangelístico. A não ser, claro, tem aquele pessoal que, assim, tá boiando, né? Que nem várias vezes eu já escutei. Teve uma situação interessante que eu passei na minha igreja, que uma irmã falou assim, pastor, nunca prega sobre Apocalipse. A adolescente falou assim, pregou assim, dia tal, assim, 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 assim. Ah, é, fulano. Aí eu, toma. Mas vai, fala. Essa parte aí... Porque tem gente que fala de você, mas... Agora eu sei que é o da Mara. Pensei que é na campanha, não. Essa parte aí do Espírito Santo. Mas exatamente. O problema, o Leduíno, é que é o seguinte, a gente sabe que é o Espírito Santo que está o coração dos outros, mas indiretamente a igreja cobra muito resultado. E resultado de número. Tá dando para entender? Por exemplo, pastor está aqui há 2 anos. Quem ele batizou? Pastor está aqui, né, há 5 anos.
Quantas decisões a gente teve, né? Então, e tem 4 domingos que a gente não tem decisão. Assim, por exemplo, Leduína falou uma coisa que é verdade, é o Espírito Santo. Mas o povo, infelizmente, cobra do santo homem assalariado. Até porque ele é pago para salvar as pessoas também. E aí, nessa situação, o que acontece? Não faz essa cara, não. O negócio é sombrio. E entendeu? Aí, nesse caso... Não, quem quer ser pastor é Ana Paula, não é Jacera, não. Aí, nesse caso, né, e em relação a isso, a Neuci eu estou na dúvida. Aí, em relação a Neuci eu estou na dúvida. Até porque, assim, eu acho que ela está meio braba, né? Pastor tem que ser um pouco mais quebrantado. Aí, nesse caso, senão vai ter derrame. Aí, rapaz, não, o Daniel tem que colar com um diácono igual a você, para ficar assim, calma, pastor. E chegar nos outros assim, fulano, você sabe como é que é o pastor, né? Pelo amor de Deus, chega devagar na reunião. Ou seja, tem que ter um deixa disso, porque Daniel tá cheio de gás, velho. Aí, em relação a isso, e ainda faz assim, né? Eu creio na Bíblia. Eu falei, Jesus, tô até com medo desse pastor. Mas deu para entender, Leduína, que assim, é o Espírito Santo que faz a obra, mas a pressão em cima do pastor é muito grande. E tem aquele pastor que não mata no peito esse negócio. Eu, por exemplo, entendo o seguinte, é meu dever pregar, é meu dever evangelizar, é meu dever aconselhar, né? Dependendo da liberdade que a igreja me dá, eu aplico a disciplina ou peço à igreja, né? Para quê? Para fechar comigo numa decisão assemblear em relação à disciplina. Agora, se eu for voto vencido num aspecto disciplinar, se eu oriento a pessoa não escuta, se eu prego a pessoa não se converte, ele vai morrer falando de mim, não estou nem aí fora do Brasil. Mas não é todo mundo que é assim. Tem pastor que mata no peito e aí fica desesperado para dar produção. E aí o que acontece? Tem que ter conversão, tem que ter batismo. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa não está na hora de ser batizada, né? Aí às vezes não está na hora de uma coisa acontecer, mas assim, o pessoal tem que ver. Tá entendendo? Tem que produzir. E esse tipo de situação, eu não sei se dá para perceber que, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, voltando à questão da dica aqui do Carlito Paz, baseado na linha do Rick Warren, de uma igreja brasileira com propósito, a questão de sempre oferecer uma oportunidade, eu entendo que é válido, né? Eu entendo que é válido. E assim, eu pelo menos, assim, digamos... Quando eu vou pregar em alguma igreja, eu falo assim, vai ter visitante, alguém está chamando alguém, estão convidando visitante. Assim, eu sempre tento me calçar nesse aspecto. Por quê? Porque o pessoal fica assim, Senhor, que a alma se renda aos teus pés. Pô, meu cara não convida ninguém, pô. Eu não sei que desejo é esse de ver almas rendidas aos pés do Senhor, que ninguém convida ninguém. Eu não consigo entender esses negócios. Hã? O joio? Eu já não sei. Aí, nesse caso, pode ser um trigo que não é maduro, né? Trigo verde também faz besteira. Aí, nesse caso, né, em relação a uma outra dica, escolher um estilo musical que combine com as pessoas que você deseja alcançar. É aquele caso, sua comunidade é onde? Né? Quando eu estou falando comunidade, estou falando de igreja, tá? Porque eu sei que hoje a gente chama favela de comunidade. Mas favela é favela, gente. Crioulo é crioulo, não é moreno. Então, por exemplo, quando você estiver na sua comunidade cristã, pronto, percebeu? Velho é idoso. Então, nesse caso, quando você estiver na sua comunidade cristã, o que é importante você pensar? Qual é a cultura dessa gente? Porque já reparou, a gente mistura, e isso que eu estou falando, gente, é assunto que dá briga. Né? Por exemplo, que nem quando a Rosana leu o meu artigo no Jornal Batista e falou que eu fui corajoso, é por causa de quê? Né? Teve uma irmã da Ilha do Governador que falou assim, pastor, tu é cabra macho, hein? Né? Então, assim, por quê? É um assunto tão simples, você está indo na teologia, você não está atacando ninguém, mas as pessoas elas se agarram à questão cultural como se ela fosse teológica. Você também não tem nada a perder. Gostei, Bispo Macedo, vai. Está
Mexeu comigo. Não falei mal, não. Eu só falei do livro. Pois é. É porque ela disse, mexeu comigo. Mas deixa eu completar essa raciocínio, quando eu vou apresentar. Hoje, cara, tá difícil de encontrar pessoas que falam as coisas. Independente do que vai acontecer. Se vai. Ué. Perdeu, acabou. Agora, trazendo lá para o outro lado, a pesquisa que foi na Universal, mais um pouquinho ela se converte. Porque ela estava tão. Ficou maravilhada. Pelo que eu entendi aqui ontem, mais um tiquinho de tempo para ela. Eu pelo menos, gente, espero também, né, que vocês não me critiquem por causa disso. Eu entendo que todo grupo religioso tem alguma coisa de positiva. E uma coisa, por exemplo, que eu admiro nos crentes da Igreja Universal é que eles não têm o mimimi dos tradicionais. Entendeu? Se o pastor der uma chamada, recebe a chamada e se conserta e vai e tal, aquele negócio todinho. No nosso caso, se você botar a mão no ombro e falar assim, irmão, olha só, eu tô reparando que assim, você não vem há 3 meses. Ah, pastor, que isso? Eu só não venho desde fevereiro. Por que eu não... Aí começa. Entendeu? Bem, depende do que a gente chama de doutrina, porque a doutrina quer dizer ensinamento. E toda a comunidade cristã, todo grupo religioso, tem algum tipo de ensinamento. Entendeu? É que quando a gente, por exemplo, quando eu era da Assembleia de Deus em 1986, né, era muito comum que os assembleanos falassem que os batistas não tinham doutrina. Porque na compreensão do assembleano, doutrina era a mulher não passar batom, era a mulher não ter cabelo com enê, entendeu? Era, por exemplo, o homem não botar bermuda. Então, o que acontece? Então, a ideia de doutrina, ela pode... esqueci do nosso devocional. É uma ideia, né, dependendo do grupo. Então, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre estilo musical, né, e dar continuidade. Agora, quem tiver com a oportunidade de fazer o momento devocional, fique à vontade. Pessoal do Facebook, daqui a pouco a gente está de volta.